Oi, eu sou a Camila Martins, eu sou nutricionista e eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, como foi e como está sendo com a J Mídias. Bom, eu sou nutricionista vai fazer 9 anos. Antes de entrar na J Mídias, eu já fiz muita coisa. Já fiz grupo de emagrecimento, trabalhei em CLT, como nutri e não nutri também, outras coisas. Mas eu fiz muitas coisas diferentes que me trouxeram hoje para o formato de atendimento e para a valorização que eu me vejo tendo como nutricionista também, que isso é muito importante, a gente não entende isso no começo, né? Então eu fiz de tudo, tô falando que eu fiz de todas as coisas porque eu queria muito aprender. E isso eu tô falando também porque quando a gente tá falando de mundo digital, quando a gente tá falando de tráfego pago, quando a gente tá falando nessa linha, nada se perde, tudo é aprendizado. Então eu já fiz grupo de emagrecimento online, desafio online, tudo online, então eu usava muito do tráfego para isso. Eu me desgastava muito durante o processo de fazer um lançamento e quando chegava no momento do lançamento eu estava exausta, cansada, desgastada e eu não tinha tanta energia assim para poder fazer aquele produto funcionar, né? O produto era um curso, né? Um desafio, algo assim. E isso me fez ter muita resistência a fazer novamente tráfego pago. Porque eu entendo que nós queremos que o nosso paciente veja o que a gente quer, né? E eu tinha muita dificuldade de conseguir expressar isso. Então, quando meu marido veio me falar com todo jeito do mundo, porque sim, eu tive muita resistência com isso, com todo jeito do mundo ele veio me explicar como é que funcionava o trabalho do João. E aí nós marcamos ali um horário para conversar. E quando o João me falou que ele trabalhava somente com nutricionistas, que ele entendia como é que funcionava, ele tá imerso nisso, então ele entende disso. Eu fiquei tranquila. E aí nós iniciamos esse contrato inicial, passamos por 3 meses de processo desse processo. Tudo que foi acontecendo nesses primeiros 3 meses, tudo que a gente investiu, retornou o investimento. E além disso, a gente aprendeu muita coisa. Só que eu estava numa outra cidade, estava em São Paulo, né? Uma cidade que eu não fui criada, uma cidade totalmente diferente da minha, meu sotaque lá é diferente. Tô falando lá porque hoje eu tô de volta aqui em Santa Catarina. E aí, depois desses 3 meses, nós decidimos, eu e meu marido, mudar, né? Muitas coisas na nossa vida, depois de morar por 5 anos em São Paulo, decidimos voltar para Joinville. E aí a primeira coisa que a gente fez quando decidiu voltar pra cá, foi que eu voltaria a atender de forma presencial aqui, em São Paulo só atendia online, né? E foi também contratar a J Mídias novamente, foi isso que nós fizemos. Então, como aqui eu estou no meu ambiente, digamos assim, nós fizemos o contato novamente com o João, iniciamos novamente o contrato, já começamos novamente com o tráfego pago, colocamos um vídeo já falando, olha, fiquei fora de Joinville por 5 anos, voltei. É um vídeo muito bom, porque ele traz, até hoje, ele é um dos vídeos que mais performa, né, que tem um resultado mais legal. E aí veio muita gente que já me acompanhava, já me conhecia, já via as minhas coisas no meu Instagram, que eu alimento meu Instagram bastante. E isso é uma coisa que eu posso até falar, que eu aprendi com o digital. A gente tem que potencializar o que a gente tem de bom e a gente tem que aprimorar o que a gente tem de não tão bom assim. Então eu não sou boa em venda, mas eu sou boa em produzir conteúdo. Não tô dizendo que eu sou a melhor, mas eu sou boa, eu produzo conteúdo pra caramba, bastante, eu faço muito. Eu não tenho preguiça de produzir conteúdo não, pra mim meu Instagram é minha empresa. É como se eu tivesse o meu chefe ali me pedindo pra eu trabalhar todos os dias, é mais ou menos isso. Então pra mim não é um esforço, óbvio que né, tem que dedicar ali e tudo mais, mas não é um esforço estar fazendo aquilo dali. É dali que vem a maioria dos meus pacientes. É por ali que passa as pessoas que eu quero que vejam o que eu faço e que elas vão virar paciente lá na frente. Então, eu olho o Instagram como uma empresa, literalmente assim, e que eu tenho que entregar uma demanda para essa empresa, senão ela vai ficar, né, não vai funcionar muito bem. Então, eu vejo dessa forma. E aí, isso me facilita na hora de fechar os atendimentos. Então, se eu tenho fechar o acompanhamento, né, consulta, né, hoje a maioria dos atendimentos que eu faço é acompanhamento nutricional. Pouquíssimas, assim, raras as vezes eu faço consulta avulsa, é bem difícil acontecer. E normalmente quem faz avulsa acaba virando para acompanhamento depois, né? Então eu demando muita energia, assim, na minha produção de conteúdo. Sem falhar, se eu faço, principalmente quando eu faço temporadas. Então tem temporadas que eu faço conteúdo todo dia, tem temporada que eu faço conteúdo 3 vezes na semana. E eu divido dessa forma para não ficar tão pesado assim pra mim. Então é como se a empresa, né, o chefe é o Instagram ali, mas ainda sou eu que dito como eu vou fazer isso de acordo com o que eu tô a fim de fazer, mas que fique confortável pra mim, mas que também não fique tão confortável a ponto de não fazer nada. Então eu produzo muito conteúdo lá e isso facilita muito na hora de fechar os acompanhamentos e os atendimentos ali.
Com o tráfego, ele potencializa isso tudo, porque ele filtra quem a gente quer, basicamente. É claro que vem algumas coisas ali que não é o que a gente está buscando, mas isso potencializou muitos resultados também. Então, eu já tinha tido uma experiência legal nos primeiros 3 meses, eu já tinha tido essa expertise de que eu não sou boa em venda, então eu preciso aprimorar o meu conteúdo para que a minha venda fique mais leve e fácil depois. E, naturalmente, isso vai fazendo com que a gente consiga aí ter um bom resultado, que foi o que aconteceu. No primeiro mês que nós voltamos, eu já tinha batido ali o faturamento, exatamente o que a gente investiu de 3 meses de contrato com a J Mídia já voltou no primeiro mês. O que eu investi no consultório, né, nós, eu e meu marido investimos de coisas no consultório que precisou fazer de reforma e tudo mais, já no segundo mês também já estava tudo resolvido, e no terceiro mês nós batemos ali acima de 10k. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Que não foi somente no primeiro mês, não foi nada de sorte de principiante, não foi do nada, não foi nada disso. Foi pegar cada coisa que foi passando todo mês, cada aprendizado que a gente foi tendo, aprimorando o que funcionou, e o que não funcionou, a gente foi tentando entender o porquê que não funcionou, o que não deu certo. Hoje, provavelmente, se talvez eu tivesse feito o tráfego da primeira vez já, lá, na primeira vez, para minha cidade aqui, talvez o resultado já tinha sido bom naquela época, né? Nesse nível, já naquela época, online mesmo. Não precisava que eu tivesse voltado para cá para ver isso acontecer. Enfim, voltamos por outros motivos, mas eu vejo que foi esse combo todo que fez a coisa acontecer. Hoje eu entendo que o tráfego sozinho não faz a coisa acontecer. Existem pessoas que são muito boas na venda, então pegou no anúncio, já caiu no tráfego ali no WhatsApp, já vai dar tudo certo, já vai conseguir fechar e tal. Eu não sou essa pessoa, eu tenho essa dificuldade, então eu sou boa lá no conteúdo, que daí quando a pessoa vem para mandar mensagem, ela já quer. Então, isso é uma coisa que eu gosto até de falar para quem, outras nutris, né? Tem nutri que me pergunta, o que a gente faz, como é que a gente traz paciente pro consultório e tudo mais. É conteúdo, meu Instagram hoje, ele é muito grande. É possível que você veja no meu Instagram, inclusive, que eu participei do MasterChef, eu sempre falo isso. Mas eu não fiquei daquele tamanho que o meu Instagram é hoje, participando do MasterChef. Eu fiquei daquele tamanho sendo nutricionista. O meu Instagram não cresceu daquele jeito porque eu participei do MasterChef. Tá? Ele cresceu daquela forma que, se você quiser ver depois, você pode ir lá olhar. É @camila.martinsb, no meu Instagram. Você vai ver lá muita coisa da minha vida. Uma das coisinhas é o MasterChef. Não foi ele que me fez crescer. Foi muito conteúdo. Foi muita coisa envolvida ali. E consistência. Não é constância só, não. É consistência. Então, eu fiz muito do que eu sabia que funcionava, do que eu sei que as pessoas querem ver. Indo um pouquinho contra, às vezes, o que eu queria fazer. Então, eu amo receita, eu amo fazer essas coisas, mas eu sei que não é isso que atrai o meu público diretamente. Só que quem quer emagrecer, ou quem quer ter mais saúde, ou quem quer se alimentar melhor, independente do nicho que a gente esteja envolvido, come, né? E eles querem comer coisa gostosa e saudável na maioria das vezes. Então, eu faço muito vídeo de receita que acaba atraindo esse público. E aí, naturalmente, o tráfego pega lá em cima. Aí ela acaba vendo muitas vezes, manda uma mensagem e ela já sabe que ela te quer. Ela só quer saber quanto é, no fim das contas, depois, pra saber se ela vai poder fazer agora ou não, e enfim. E aí, né, por isso que eu digo que eu não gasto tanta energia vendendo. A energia da venda tá lá na produção de conteúdo. Se vocês me perguntam, você indica J Mídias? Eu com certeza indico. Mas eu sempre falo desse combo. Não coloca tudo nisso. O tráfego ajuda demais, faz muita diferença. Porque quando você produz um conteúdo, ele vai para tudo quanto é lugar, você não tem controle, né? Mas quando você faz um conteúdo com a tua linguagem, com o teu jeito de falar, você atrai essas pessoas. O tráfego, ele filtra ainda mais essas pessoas. E ele vai filtrar as pessoas que estão interessadas, de fato, no que você tem para vender. Não somente no que você está ali produzindo de graça todo dia. Então, o tráfego, ele é o ouro, entende? De tudo. Mas a gente tem que produzir as outras coisinhas ali em volta para que a gente consiga ter uma boa conversão e também, de fato, né, fazer com que o nosso trabalho chegue nos ouvidos e para outras pessoas aí que precisam dele e que, de fato, faz a diferença na vida dessas pessoas. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar do J Mídias, falaria mais ainda. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa também, pode mandar lá no meu Instagram, que eu vou responder sem dúvida nenhuma. Eu amo falar disso, eu amo falar que a gente tem que produzir muito conteúdo sim, que a gente tem que ser a influencer da nossa marca, nós temos que ser a blogueira da nossa marca, e a nossa empresa, nós como nutricionistas, nós somos uma empresa. E a gente tem que olhar com esse olhar também.
E o tráfego pago ele é extremamente importante, porque não adianta nada eu ser super boa no que eu faço, ser super inteligente, ter os melhores cardápios, ter as melhores técnicas, ter as melhores tudo, mas isso não chegar na pessoa que precisa disso e que ela compre isso também. Então o tráfego faz isso acontecer. Então a gente tem que ter tudo isso aqui pronto para que o tráfego faça parte dele também. E essa foi a minha história, que está sendo, na verdade, a minha história com a J Mídias, que eu super recomendo.